Site de apostas da Betano já coloca Paquetá dentro do Flamengo. Falando sobre o nosso querido meia que está quase chegando, Paquetá recusa mais um pedido do West Ham e os ingleses agora buscam acordo urgente com o Flamengo. Falando sobre a venda, imposto de 18% vai fazer com que o Flamengo gaste uma grana absurda em Paquetá. E o time do West Ham, meu irmão, sem Paquetá venceu a terceira partida seguida e ganha uma certa sobrevida na Premier League. Mudando de assunto, o Flamengo deve ter 6 desfalques para enfrentar o Fluminense. Supercopa do Brasil, o Corinthians vive indefinição sobre presença de titular contra o Flamengo. E o nosso querido Pedro, completou 6 anos e FIFA citou o nome do jogador numa publicação pressionando cada vez mais o Carlo Ancelotti por uma convocação. E para fechar, falarei sobre Thiago Almada, ex-Botafogo, quebra o silêncio e fala sobre as sondagens de Flamengo e Palmeiras. Mas antes de seguir, meus amigos, com tantas e tantas informações sobre o nosso Mengão, eu já gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal Daniel Albrunegro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. É isso. Eu e você, mesma família, mesmo DNA, e amamos quem? E amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. E o que está acontecendo com a Betano, em site de apostas? Que loucura! Fica comigo. Em meio às negociações do Flamengo para contratar Lucas Paquetá, a Betano, patrocinadora master do clube, acabou empolgando a torcida do Mengão. Isso porque o nome do meia já aparece disponível como jogador do Flamengo no site aí de casa de apostas. Isso é doideira, né? Na plataforma da Betano, Paquetá surge como opção para apostas relacionadas ao clássico contra o Fluminense, marcado para este domingo, dia 25, amanhã, né, no Maracanã. Há inclusive odds definidas para que o jogador chute ao gol diante do rival tricolor. O detalhe curioso é que Paquetá ainda pertence ao West Ham da Inglaterra e ainda não foi anunciado pelo Flamengo. Apesar da empolgação causada pelo nome do jogador, o site da Betano também vem apresentando outros indícios de erro no cadastro do elenco do Flamengo. Treinadores como, olha só que loucura, Tite, Ricardo Gomes, Cuca e Joel Santana aparecem listados como integrantes da equipe. Além disso, até mesmo o Adílio, falecido em 2020, consta entre as opções, evidenciando aí falhas absurdas nesse sistema, gente. Que doideira, ô Betano, vamos resolver isso aí, cara, vamos resolver isso aí, porque você tá brincando com os sentimentos da torcida do Flamengo. E aí, seguindo, falando sobre Paquetá, meus amigos, Paquetá parece que recusou mais um pedido do West Ham e os ingleses não estão gostando muito da situação não. Vamos para a notícia? Apesar das dificuldades ao longo das negociações, o acerto entre Flamengo e o West Ham pela contratação de Lucas Paquetá parece ser apenas uma questão de tempo. Não sabemos quanto, né? A vontade do jogador segue sendo considerada um fator determinante para o desfecho, que recusou aí recentemente mais um pedido dos ingleses. O West Ham solicitou que Paquetá retornasse aos treinos visando a partida deste sábado, dia 24, contra o Sunderland pela Premier League. No entanto, o meia teria se recusado a se representar e continua alegando dores nas costas. A informação foi publicada aí pelo portal inglês Cambi.com. Diante desse cenário, o West Ham já admite internamente que dificilmente contará com Paquetá até o fim da temporada europeia, algo que vem animando o Flamengo. Segundo o perfil West Ham Football, os dirigentes dos Hammers perderam a esperança de convencer o atleta a permanecer até julho. Com isso, o clube inglês passou a priorizar a busca pelo melhor acordo financeiro possível. É isso. Se o cara não quer ficar, meu irmão, tá faltando treino, vai fazer o quê? É melhor negociar por um valor que seja adequado. O Flamengo trouxe ontem no vídeo, Na verdade, no vídeo de hoje da manhã, esse vídeo agora na verdade, no vídeo de ontem, estou me confundindo. Eu trouxe a informação, de acordo com o Vene Casagrande, o Flamengo ofereceu 38 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus, totalizando aí 42. E os bônus é questão só de minutagem. Não tem nem bônus atrelado a premiação, sabe? Título, já ganhar título? Não tem. Então, vende o jogador, meu irmão. Vai ficar enrolando, daqui a pouco acontece alguma coisa, O jogador fica no clube e depois vai ser desvalorizado por causa de um eventual rebaixamento,
Mas vamos seguir aqui então com mais informações. Falando sobre essa venda que tá para ocorrer, meu irmão. Parece que o imposto aí de 18% vai fazer com que o Flamengo gaste um valor absurdo, além até do que a gente pensava nessa compra do Paquetá. Vamos lá? O Flamengo já sinalizou valores próximos de 42 milhões de euros para tirar Lucas Paquetá do West Ham, da Inglaterra. Mas um detalhe importante pode encarecer mais ainda a negociação. Trata-se da incidência de impostos sobre a transação internacional, fator que vem preocupando a diretoria rubro-negra. Caso consiga concluir a compra de Lucas Paquetá, o Flamengo ainda terá que pagar um imposto de aproximadamente 18% sobre o valor da operação, gente. Doideira, né? Essa taxa é aplicada por se tratar de uma negociação com um clube inglês, o que eleva consideravelmente o custo final. O investimento total ultrapassa com facilidade o montante inicialmente divulgado. Então, na prática, o Flamengo desembolsaria algo próximo de 50 milhões de euros para contratar Paquetá. Convertendo para a moeda brasileira, o valor gira em torno de 312 milhões de reais, número que coloca a negociação como a mais cara da história do futebol nacional. A diretoria entende o peso financeiro, mas reconhece o impacto esportivo desse esforço. E aí, falando ainda sobre Lucas Paquetá, gente, parece que tá para receber a mansão que mandou construir no tempo, anos atrás aí, sei lá quando. E, meu irmão, tudo indica que vai morar na mansão, é isso? Enquanto a torcida do Flamengo aguarda ansiosamente, né, pelo desfecho aí dessa novela com o West Ham, um movimento de Lucas Paquetá fora das quatro linhas chamou muita atenção no Rio de Janeiro. O meia-campista acaba de concluir a construção de uma mansão de alto padrão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Embora o imóvel tenha sido projetado para ser entregue aos pais do jogador nos próximos dias, a coincidência de datas com a janela de transferências agitou os bastidores. Segundo o jornal Extra, a residência servirá como base temporária para Paquetá e sua família, caso o retorno ao Brasil seja sacramentado de forma imediata. E para fechar essa novela, Lucas Paquetá, Flamengo West Ham. Neste sábado, dia 24, o time inglês venceu o Sunderland por 3-1 no Estádio Olímpico e confirmou aí uma reação impressionante na temporada. Curiosamente, sem o seu craque Lucas Paquetá em campo. Com o triunfo de hoje, os ingleses chegaram à terceira vitória consecutiva, algo que não acontecia desde o final de 2023. A sequência positiva coincide exatamente com o período em que Paquetá foi tirado dos jogos. Oficialmente aí, lesão, né? E o West Ham segue se movimentando no mercado e alguns movimentos parecem imaginar a saída de Lucas Paquetá para o Flamengo. O clube recentemente acertou com Adama Traoré. A informação foi publicada pelo jornalista Matteo Moretto, que fala sobre transferências no jornal Marca da Espanha e é parceiro do renomado italiano Fabrizio Romano, né, em seu canal lá no YouTube. Falando sobre Adama Traoré atua como ponta direita e não ocupa a mesma função de Lucas Paquetá. E agora, nação, eu gostaria de saber de você, torcedor do Mengão. O Flamengo ofereceu os 42 milhões de euros. O West Ham havia sinalizado que para negociar teria que ser algo em torno de 45. O Flamengo inicialmente ofereceu 40, chegou a 42. O que vocês acham? Será que o West Ham vai aceitar? Paquetá tá batendo firme, né? O pé no chão, dizendo que não vai mais jogar. O clube inglês pediu para que ele se reapresentasse no dia de hoje, 24, para jogar, não jogou. Mas o time conseguiu vencer, né, cara? Sem Paquetá. E aí? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários se o Paquetá tá ou não tá mais perto do Flamengo do que a gente pode imaginar. Nesse momento, iremos dedicar um tempo para falar de Flamengo e Fluminense, clássico desse domingão, meus amigos, às 18 horas. Você não pode perder. E o Flamengo pode ter até 6 desfalques, vamos falar sobre isso neste vídeo. O Flamengo se representou neste sábado, dia 24, no Ninho do Urubu para o último treino antes do clássico contra o Fluminense, que ocorrerá neste domingo às 18 horas no Maracanã. Mas o Flamengo aí, não está perdendo vista do planejamento físico para a temporada. De olho na decisão da Supercopa do Brasil na próxima semana e na Maratona do Brasileirão, o técnico Felipe Luiz deve ter uma lista extensa de desfalques para esse duelo.
A tendência é que o comandante rubro-negro continue rodando o elenco, além de alguns problemas físicos que podem resultar em até seis desfalques de peso para esse clássico. A lista de baixas passa por preservação física e questões médicas. Arrascaeta deve continuar fora. Segundo o GE, o camisa 10 segue um planejamento de controle de carga traçado especificamente para ele, semelhante ao realizado na temporada passada, visando aí tê-lo 100% nos jogos decisivos. Situação idêntica vive também o lateral Ayrton Lucas, que também deve ser preservado. Outra ausência sentida será de Jorginho. O volante está ainda em recuperação após extração de um dente ciso. Completa a lista de desfalques os jogadores Danilo, De La Cruz e Saúl, que ainda não reúnem condições de retorno. O espanhol está em Madrid após ter passado por cirurgia. Então veja comigo a provável escalação do Flamengo. Com rodízio em mente, o provável Flamengo para o Fla-Flu tem Andréu, Varela, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Daniel Sales. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Luiz Araújo, Samaulino e Pedro provavelmente aí nesse ataque. Apesar do foco na Supercopa do Brasil, o clássico ganhou ares de urgência. Com um jogo a mais que os rivais, o Flamengo caiu para a penúltima colocação do Grupo B do Carioca e deixou o G4 após as vitórias de Boa Vista e Madureira. Assim, o Flamengo precisa vencer para voltar à zona de classificação às quartas de final. Caso contrário, corre o risco, infelizmente, de disputar o quadrangular do rebaixamento, o que adicionaria 2 jogos indesejados ao já apertado calendário da equipe em 2026. Pedro surge como trunfo de Felipe Luiz para o jogo do Flamengo e Fluminense pelo Cariocão. O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Fluminense neste domingo, dia 25, pela 4ª rodada do Carioca. Depois de começar no banco contra o Vasco, Pedro deve ser titular no Fla-Flu. O camisa 9, inclusive, é um dos trunfos de Felipe Luiz para este clássico. Isso porque desde que Pedro chegou ao Flamengo, o Fluminense é a principal vítima do atacante rubro-negro. Em 20 partidas disputadas, o camisa 9 balançou as redes em 7 oportunidades, além de conceder uma assistência. Novo reforço do Flamengo tem chance de estrear em jogo contra o Fluminense pelo Carioca. Por conta da pré-temporada, o técnico Felipe Luiz pretende revezar o time do Flamengo nos primeiros jogos de 2026. Sendo assim, aumenta, é claro, a possibilidade de Andréu estrear com o manto sagrado contra o Fluminense. Estou falando do goleiro, hein, gente? Isso porque, como o Rossi participou dos 90 minutos contra o Vasco, existe a chance de Felipe Luiz poupar o experiente arqueiro de olho na estreia do Brasileirão na quarta-feira, dia 28, contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Portanto, Andréu seria, é claro, o substituto direto do goleiro argentino. Felipe Luiz enfrenta obstáculo como técnico no jogo do Flamengo e Fluminense. Desde que estreou como técnico profissional, Felipe Luiz se mostrou um desafio para a maioria das equipes no Brasil até o momento. Entre todos, o Fluminense é a maior pedra no sapato da carreira do comandante rubro-negro, o que pode mudar neste domingo, dia 25. Isso porque Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Assim, o treinador reencontra no Maracanã o oponente que venceu 2 vezes, perdeu 2 e empatou também 2. Supercopa do Brasil. Corinthians vive indefinição sob presença de titular contra o Flamengo. Há pouco mais de uma semana para a decisão da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 1º de fevereiro em Brasília, o Flamengo observa com atenção os bastidores do seu adversário. No Corinthians, o clima é de cautela e indefinição quanto à presença do seu principal astro, o atacante Memphis Depay, aí no duelo valendo a taça contra o Flamengo. Segundo o UOL, embora o clube paulista confie internamente que terá o jogador à disposição para essa final, o cenário físico do holandês exige cuidados. Memphis ainda não entrou em campo na temporada de 2026 e a avaliação interna é de que ele estará em condições, mas o processo está sendo aí conduzido com bastante rigor. E aí, falando sobre o próprio Memphis, ele exige estar 100% para enfrentar o Flamengo. A postura do próprio atleta é um fator determinante. De acordo com a informação, Memphis Depay não quer iniciar a temporada abaixo do condicionamento físico ideal, adotando aí uma cautela semelhante à do fim do ano passado.
Meus amigos, festa na Gávea, Pedro completa 6 anos de Flamengo. No vídeo de ontem trouxe a informação que o Bruno Henrique havia completado 7 anos, então é muita festa. 7 anos com BH, 6 anos de Pedro no Mengão. E é isso. Nessa sexta-feira, dia 23, Pedro completa 6 anos no Flamengo. Não à toa, o clube usou as redes sociais para homenagear o centroavante que virou ídolo do mais querido. E aí você deve estar se perguntando, qual foi a homenagem que o Flamengo fez? O que aconteceu? Em resumo, o Flamengo usou as redes sociais para homenagear os 6 anos de Pedro no clube. A atual camisa 9 do mais querido, o centroavante tem colecionado momentos marcantes com o manto sagrado. E na publicação, o Flamengo escreveu: meia dúzia. O 9 bolado completa nesta sexta-feira 6 anos honrando o manto. Desde então, o artilheiro Reverência anotou 152 gols e 37 assistências em 305 jogos. São 14 títulos conquistados, mas o homem quer mais. Vamos com tudo, P9, dizia a publicação. E aí, para fechar, quando é que o Pedro chegou ao Flamengo? Né? Uma dúvida de alguns. Antes de mais nada, o Flamengo anunciou o Pedro em 20 de janeiro de 2020, por empréstimo com opção de compra junto à Fiorentina da Itália. Contudo, a apresentação oficial foi realizada no dia 23, com o atleta já treinando no Ninho do Urubu desde o dia 17. E aí, seguindo, falando sobre o Pedro, a FIFA citou o Pedro em uma publicação sobre a Copa do Mundo e vem pressionando o Ancelotti para convocar o jogador, meus amigos. Vamos para a reportagem. Faltam poucos meses para a Copa do Mundo. Alguns nomes são certos na cabeça do técnico Carlo Ancelotti para a disputa desse Mundial. Já outros correm contra o tempo para receber uma chance. Sobre o tema, a FIFA destacou 11 jogadores com potencial para representar o Brasil e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. E aí você deve estar se perguntando, mas quais jogadores foram citados? Neymar do Santos, Henrique do Lyon, Igor Thiago do Brentford, Bremer da Juventus, Matheus Pereira do Cruzeiro, Pedro do Mengão, Ryan do Vasco, Thiago Silva do Porto, Arthur do Grêmio, Alan do Palmeiras e Breno Bidon aí do Corinthians. Representantes do Flamengo nessa lista, Pedro segue no radar de Carlo Ancelotti. Porém, quando o jogador estava prestes a ser chamado, infelizmente sofreu com lesões no ano passado. Mesmo assim, o italiano citou o camisa 9 em algumas ocasiões em entrevistas coletivas. E o que a FIFA falou sobre o Pedro? Na matéria da FIFA, cada jogador recebeu algumas palavras com resumo da carreira. Em Neymar, por exemplo, a entidade destaca as últimas 3 Copas do Mundo disputadas pelo jogador do Santos e os problemas de lesões no ciclo do Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. Já sobre Pedro, o portal disse exatamente isso aqui, ó. Mais um jogador que esteve na Copa do Mundo de 2022. Pedro é um tipo raro de atacante que combina altura, refino técnico e uma forte capacidade de finalização. Ele passou mais da metade do ano passado batalhando contra graves lesões, como uma ruptura ligamentar no joelho e um braço quebrado. Eles iniciaram assim e seguiram, mas conseguiu ser importantíssimo para o Flamengo mesmo assim. Em uma temporada muito vitoriosa para o rubro-negro, Pedro foi o vice-artilheiro do clube com 15 gols e pode levar um pouco deste faro a uma seleção que precisa muito de um camisa 9, concluiu. Flamengo vai manter importante postura do ano passado como visitante para 2026. Vamos lá? O Flamengo vai continuar adotando uma importante postura em 2026. Assim como no ano passado, a gestão do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, vai seguir comprando a carga de ingressos dos jogos em que o time é visitante. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a ideia do Flamengo é continuar vendendo os ingressos em seu site oficial aos sócios torcedores do clube. O repórter afirma que o rubro-negro já notificou a CBF, os clubes e as federações sobre seu desejo de comprar a carga de ingressos. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar agora rapidamente sobre Thiago Almada, que quebrou o silêncio, falou sobre sondagens de Flamengo e de Palmeiras. Vamos lá? Meus amigos, Thiago Almada recebeu sondagens de Flamengo e Palmeiras nesta janela de transferências. Sendo assim, o ex-jogador do Botafogo fez questão de se posicionar sobre a movimentação na janela de transferências e deu essa declaração que eu vou falar agora. Palavras de Thiago. Tiveram muitos rumores neste período. Eu estava tranquilo tratando de fazer meu trabalho no clube e demonstrar que quero ficar.
Acho que está claro que vou seguir no Atlético, disse após jogo do Atlético de Madrid na Champions League. Agora, vale destacar que o Flamengo apenas sondou a contratação de Thiago Almada, ou seja, o mais querido não chegou a fazer uma proposta oficial ao Atlético de Madrid pelo meia. Isso porque o foco do rubro-negro está em Lucas Paquetá, cria do Ninho. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. E eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!